Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como é que funciona a parte de usuários dentro do ProReport. Então, aqui dentro a gente consegue visualizar todos os usuários, criar usuários, regras, permissões. E o ProReport tem um diferencial, a gente não tem limite de usuários, então você consegue adicionar técnicos, gestores, coordenadores, técnicos externos, né, seriam terceirizados. Então você não tem limite de acesso e você consegue definir o nível que ele vai ter dentro do sistema, né? Quais são as permissões que ele tem. Então você vai vir aqui nesse menu de usuários, pode minimizar a tela da lateral. E aqui a gente vai adicionar um novo usuário. Então aqui eu vou colocar o e-mail. Aqui eu vou selecionar o nível de acesso, né? Canônico, a gente só tem. Canônico que a gente fala são usuários nativos do sistema. A gente tem o nível administrador e o nível técnico. Basicamente, o nível administrador ele tem acesso total ao sistema, né? Então ele consegue excluir usuários, excluir clientes, tarefas, relatórios, ele tem um acesso geral. E o nível técnico, ele tem um nível mais reduzido à parte operacional. Então, como o técnico vai usar bastante o telefone, ele consegue criar tarefas, excluir as próprias tarefas, adicionar novas tarefas, então ele fica limitado nesse nível de acesso. Então aqui eu vou adicionar um nível técnico, e aí você pode adicionar vários usuários, montar uma lista, né, enviar tudo de uma vez. Nesse caso a gente vai adicionar um usuário só. E aí a gente vai salvar aqui, enviou o convite. E aí aqui é bem legal porque se o usuário tiver algum problema você consegue editar esse convite. Então, se o e-mail estiver errado, se ele não recebeu, não sei, foi para a caixa de spam, alguma coisa, a gente consegue reenviar novamente e a gente consegue excluir esse convite, né? Já nos usuários que já depois que o técnico ele aceita, né? Esse usuário aceita o convite, ele vai ficar ativo. E aí a gente consegue editar um usuário que está ativo, a gente consegue inativar ele, né? Para ele não conseguir acessar o sistema, fazer mais nada dentro do nosso sistema. E a gente consegue excluir. E aí a gente tem uma parte aqui bem legal, que a gente consegue personalizar o nível de usuário. Então eu vou criar um nível aqui, coordenador. E nesse nível de coordenador, ele vai poder visualizar, criar, editar e deletar convites das organizações, visualizar clientes, editar clientes. Ele consegue visualizar aqui a tela de usuários, ele consegue criar, editar, mas não consegue deletar. Então aqui a gente tem uma série de regras, né? Perfil de acesso, tarefas, faturamento, espaços de trabalho, notificações, o ProConecta, relatórios. Então a gente tem aqui diversas informações, diversas regras, na verdade, que a gente consegue selecionar para esse usuário novo. E aí a gente cria esse novo nível de permissão. E aqui eu tenho um administrador e o técnico são canônicos, eu tenho o supervisor que a gente criou e o coordenador. E aí, então, de acordo com a função desse usuário, um grupo de usuários, você consegue ter permissões diferentes, né? Então isso é bem legal porque te dá um controle sobre o sistema. Se você tiver um técnico externo, terceirizado, você consegue colocar ele no sistema, ele vai conseguir criar as tarefas, produzir relatórios e ele tem um acesso limitado ao sistema. E aí, caso esse técnico não faça mais parte da organização e você quer inativar ele por um período, você consegue inativar esse usuário, né? E ele vai ficar inativo e ele não tem mais, ele não consegue fazer nenhum acesso, nada dentro do sistema, até a gente vir aqui e ativar esse usuário novamente. Então isso é bem legal, às vezes você precisa fazer algum serviço esporádico e aí cria um técnico para aquele tipo de serviço, ele vai conseguir criar esse relatório e depois ele perde o acesso. Então é uma tela bem simples, mas muito poderosa. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.